Olá, muito boa tarde. O tempo de férias é uma oportunidade para reservar alguns dias para a espiritualidade e o silêncio, que muitas vezes acontece em torno de um texto da Bíblia. Nos próximos minutos vamos saber se essa biblioteca, com muitos livros, se pode abrir ao acaso e como analisar textos de outros tempos e de outros contextos culturais. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde, obrigado por estarem no programa Eclésia, onde queremos, de facto, partir para uma conversa em torno da Bíblia. E, Padre João Lourenço, textos que são de outros tempos, enfim, de há muitos milénios atrás, de que forma é que eles determinam o cotidiano de hoje, estão presentes no cotidiano de hoje, não só o religioso, mas também o próprio cotidiano social? Antes de mais, muito boa tarde, boa continuação de férias para quem está a usá-las e a beneficiar delas. Respondendo um bocadinho a esta questão, que de facto está para além do universo e das referências religiosas, a escritura é, eu diria, quase o habitat cultural em que nós continuamos a viver. Salvo as questões de natureza tecnológica, muitos de nós e muitas, eu diria, muitos estratos sociais da nossa sociedade continuam a ter a Bíblia e muitos daquilo que são as marcas culturais e que definem a nossa identidade continuam a ter a Bíblia como referência. Mesmo sem as identificar? Muitas vezes mesmo sem as identificar, até muitas vezes as usamos e até as vemos usados. E há dias aconteceu um episódio de âmbito político onde quase de certeza que algumas das pessoas que recorreram a simbólicas bíblicas nem as conhecem, não é? Está-se a referir a um debate parlamentar de algumas semanas atrás. Um debate parlamentar que invocaram certas figurações bíblicas, era quase para perguntar, pelo menos, a alguns dos intervenientes se sabiam numerar isso, não é? Isso era uma boa chega. Em causa estavam os pecados capitais e as pragas do Egito. Era, eu acho, poderia perguntar se sabem, quer de um lado, quer do outro, quais são, não é? Mas até acho que as pragas são capazes de saber. Os pecados é que não sabem, porque senão, tendo em conta o que se passou, não as poderiam ter usado. Não é? Mas pronto, deixando esse episódio, mas este é um episódio característico de que, como recorremos e usamos as figurações bíblicas muitas vezes para tudo e para nada. Justificando tudo, ou pelo menos tentando encontrar paradigmas de comunicação. E o que é interessante é que esses paradigmas encontram ecos. Portanto, as pessoas sabem ou contextualizam muito do que falam. Quando eu acho que há aqui vários problemas ou várias questões que estão contidas na pergunta que é feita ou na questão que é colocada, uma tem a ver com as figuras bíblicas, as figuras como tal, os personagens, e, por exemplo, amanhã, que é um dia de muitas festas, de muitas invocações, de muitas referências à figura de Maria, a mãe de Jesus, eu acho que temos aqui, por exemplo, uma figura bíblica notável, porque ela constitui paradigmas para muitas situações. E é por isso que ela é invocada num universo, ou é representada num universo de invocações simbólicas que traduzem, no fundo, grandes questões da própria identidade, da própria humana. Ou seja, Maria, podemos quase que dizer que ela corporiza aquilo que são uma multidão de anseios e de inquietações e de referências que compõem e que povoam essas referências a experiência humana. E celebrada neste 15 de agosto, de norte a sul de Portugal, não é? De norte a sul de Portugal e um pouco por toda a parte. Não, essa celebração não se configura apenas a Portugal, não se limita. Claro. E em Portugal a diversidade é tão ampla, tão alargada, que encontramos, por exemplo, na minha zona, é invocada por referências que estão exatamente em lados opostos, alegria e exultação, e do outro lado piedade, compaixão, etc. Portanto, temos aqui tudo um bocadinho representado. Significa que esta figura corporiza muito daquilo que é a expressão. E são sempre festas
Algumas são das mais representativas até de Portugal. Estou-me a recordar, sem fazer propaganda, não estou nenhum reclame disso, a festa da Senhora das Dores na Póvoa de Varzim, a festa da Senhora da Agonia em Viana do Castelo, onde, naturalmente, o que está ali presente é exatamente esta invocação. Tudo o resto contribui um bocadinho para o folclore, para as expressões de vida, mas é sobre esta invocação que aparece, e noutros sítios é a Senhora da Assunção, a Senhora do Monte, a Senhora da Alegria, a Senhora da Exaltação, etc. Portanto, nós temos aqui um conjunto festivo muito diversificado, que tem toda uma simbólica para além daquilo que são as referências de caráter ocasional, invocativo, as figuras bíblicas. Por exemplo, das parábolas, dos salmos, são de uma riqueza, eu diria, incalculável. Estão no nosso cotidiano, não é? Estão no nosso cotidiano, presente. Sim, a Arca de Noé, ao rebanho, ao bom pastor. São tantas e tão diversificadas. Da família. Exatamente, tantas situações que eu acho que não, sem estas referências bíblicas, nós sentir-nos-íamos como que dependurados no espaço, sem solo onde aterrar. E isto, do meu ponto de vista, estas figuras que enquadram também o que é a nossa cultura e a nossa linguagem e a maneira como abordamos a realidade, decorrem de um processo que está presente na própria Sagrada Escritura. É verdade que neste lado do mundo onde vivemos o cristianismo marca culturalmente, mas há também um exercício de leitura da Bíblia que tem marcado estes paradigmas. E eu chamo a isso um exercício de trazer e de levar. O que é que eu quero dizer com isto? É que ao longo de séculos tem sido feito um exercício nas comunidades cristãs, e não só, de pegar nestes textos, todos eles marcados historicamente e que nos remetem para acontecimentos de há 2000 anos e há mais ainda, e portanto trazem esses acontecimentos até aos nossos dias. E à luz desses acontecimentos tentamos até perceber um bocadinho o que é que encontrar critérios de discernimento também para o que estamos a viver hoje. Mas, simultaneamente, faz o movimento complementar, ou seja, levamos a nossa vida de hoje para esses tempos primeiros e ver, neste jogo de trazer e de levar, tentar compreender estes textos melhor e tentar que estes textos nos ajudem a compreender melhor também o momento mudamos que estamos as personagens a viver. de muitos acontecimentos, Exatamente, mudamos as situações geográficas. Mas tentamos perceber, não ficando só agarrados ao exercício narrativo e às figuras como aparecem, mas o que é que nos querem dizer. Ora, isto, feito ao longo de séculos, tem marcado a cultura de um povo, a maneira de pensar de um povo, de vários povos, e, portanto, não é de admirar que este exercício marque também a maneira como nós olhamos para o mundo, como nós nos entendemos. Talvez, até no momento em que estamos a viver, que são momentos verdadeiramente paradigmáticos, parece-me que o momento histórico que estamos a viver, onde está a haver grandes transformações, são momentos paradigmáticos, este exercício se torna ainda mais urgente, ou seja, de termos a capacidade de olhar para além do momento presente que estamos a viver, porque se ficarmos só a olhar para o momento presente que estamos a viver, talvez não consigamos sair dele. É-nos exigido um olhar mais abrangente, que seja capaz de ver o princípio e que seja capaz de olhar para além. E esse exercício é o exercício que a Sagrada Escritura proporciona. Essa é a história que aqui vem narrada. E esse exercício pode nos inspirar a também sabermos fazê-lo hoje, para podermos sair deste momento complicado que vivemos. Se tivéssemos de escolher uma personagem da Bíblia e sugerir que fôssemos ao encontro do que diz o texto bíblico sobre ela, sugeria Maria Paz Lourenço e, sobretudo, aquilo que nós encontramos nos textos da Bíblia sobre Maria, sobre Nossa Senhora, será um pouco diferente do imaginário que talvez cultivemos sobre essa... Nós, nos Evangelhos, não encontramos muito sobre Maria. Encontramos alguma coisa, principalmente no Evangelho de São Lucas. E encontramos algo que eu creio que é muito expressivo, principalmente em 2 episódios, o episódio da Anunciação e o episódio da Visitação. E depois também nos ligados ao nascimento. Ler esses textos integralmente permite uma redescoberta da própria personagem? Eu acho que ajuda, porque depois é preciso, de alguma forma, ou seja, aquilo que se escreve a meu respeito não me esgota. A mesma coisa, aquilo que se escreve a teu respeito não te esgota. Tu estás muito para além daquilo que é possível dizer, não é? Enfim,
só por um encurtamento de vistas, é que as pessoas pensam que as narrativas que se fazem acerca de alguém se traduz a pessoa. Não traduz. Eu creio que, acerca de Maria, aquilo que ela representa e representou numa sequência de tradição herdada, recebida e também construída, está muito para além daquilo que se escreve, daquilo que se diz por escrito. E isso é uma função exatamente do ato de querer. O ato de querer cria exatamente um bocadinho também a referência, completa, enquadra. É também um exercício de narração. É também um exercício de narração. E, portanto, mas sempre foi assim. Na escritura e na tradição do povo de Israel há sempre uma hermenêutica prospectiva e uma hermenêutica retrospectiva. E esta hermenêutica prospectiva é eu no presente, estou a projetar, a partir de figuras atuais, algo para o futuro. Estou a recriar. E a retrospectiva, eu, agora no presente, estou a olhar ao passado e a buscar lá a fundamentação. Portanto, este é um exercício que é próprio do ato de fé. E Maria tem um pouco estas características, porque ela representa hoje, buscando no passado, muitas daquelas inquietações que vão sendo, eu diria, adequadas a cada momento. E por isso não é de estranhar que muitas vezes, de acordo com as circunstâncias, vão surgindo novas invocações. Novas formas de traduzir isso. Eu diria, novos paradigmas em que ela é configurada. Não está-se a inventar propriamente nada, está-se a reler um pouco aquilo que são os paradigmas próprios de um tempo. E a dar continuidade à tal narrativa da história de Deus com o povo. E continuar hoje a ver o acontecimento hoje como a expressão de uma aliança, de uma relação de comunhão, de uma religio, de uma ligação entre um projeto de Deus e o projeto de cada um. Então, Juan, uma personagem Eu atrevia-me a sugerir ao profeta Oseias toda a vida dele, e se lermos o livro, o seu livro, poderemos perceber isso, ainda que precisemos talvez de alguma ajuda para entender o que o livro diz, mas toda a sua... Neste caso, muita ajuda. Exatamente. Mas a história é esta. A história é esta. Ele faz a experiência de amar uma mulher que lhe é infiel. E ele, num primeiro momento, por causa da infidelidade, opta pela ruptura. Mas depois encontra no interior de si mesmo um movimento de profundo amor àquela mulher e que, a partir desse amor, está disposto a, de novo, recomeçar e a ensaiar de novo a história. Ora, essa experiência que ele vive na sua pele ajuda-o a entender a própria experiência de Deus, que... face ao povo que lhe é infiel, Deus continua a amar esse povo, continua a apostar nesse povo, e este povo, se quisermos, até pode ser a humanidade inteira, não simplesmente o povo de Israel, como é óbvio, não é? E, portanto, apesar das infidelidades do ser humano, Deus continua a apostar no ser humano, continua a fazer tudo o que está ao seu alcance, digamos assim, para que isto possa ter um fim feliz. E o profeta experimenta isso, dizer, eu percebo que seja assim com Deus, porque também é assim comigo. E à luz da experiência dele, percebe o que é o projeto de Deus. À luz do projeto de Deus, fundamenta mais ainda a experiência dele. Como isto era importante para os dias que estamos a viver. Temos visto nas televisões como nos estamos a magoar uns aos outros. É o que aconteceu com a Grécia, é o drama do Mediterrâneo. Nós vamos ter que mudar de paradigma. Mas eles não merecem, não fizeram, aquilo são regimes maus. Tem que haver outros critérios, e os critérios têm que ser o da procura do bem comum, o bem do outro, independentemente de se ele merece ou não merece, mas este movimento de amar e de querer bem ao outro e agir a partir daí. E enquanto nós não formos capazes de introduzir estas mudanças, nós estaremos a prolongar sistemas que já vimos o que é que dão, não nos levam a lado nenhum, estão a provocar a tal cultura do descarte de que o Papa Francisco fala, a tal cultura das sobras e dos excedentes humanos, e nós vamos ter que arrepiar caminho. E esta imagem do profeta Oseias, a mim parece-me, pode ser um bom indicativo para nos ajudar a perceber isso. O livro a abrir, se calhar, nestes dias de férias, para, enfim, uma surpresa da mensagem que pode estar entre... Leiam com atenção e serão certamente surpreendidos por esse livro. Acredito que sim. Vamos ver outro texto e que surpresas também ele traz consigo, e sobretudo para perceber
que pistas de leitura são necessárias para o analisar, para o perceber? E falo do Evangelho que é lido nas Eucaristias do próximo domingo, que antes de analisar vamos escutar. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais, que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Padre João Lourenço, como entender este texto, as mensagens, sobretudo, que ele quer transmitir, até, enfim, nos dias que se vivem, tempos de férias para muitos, tempos de convívio, tempos, enfim, de até muitos deles à volta da mesa, e aqui temos uma frase em que fala da verdadeira comida, da verdadeira bebida. São coisas muito diferentes daquilo que acontece nestes dias? Vamos por partes, porque cada pergunta significa atropelar muitas coisas, não é? A primeira questão a dizer é: este texto dá continuidade àquele que ouvimos há 8 dias. E é uma das partes do grande capítulo 6 do Evangelho de São João, que também é lido em alguns domingos, pelo menos partes desse texto, e noutras quadras litúrgicas. É apresentado nesta quadra de verão, de férias, exatamente porque ele vem, eu diria, ele está em sintonia com uma realidade que acabas de mencionar, que é exatamente esta dimensão do convívio, da partilha, a comensalidade, a festividade, eu creio que está nisso. Mas antes de ir aí um bocadinho a dizer o que o texto diz, eu acho que é importante dizer uma coisa. Quando tentamos aqui ajudar, pelo menos da minha parte, a compreender o texto, nós não temos a chave mágica. Claro. Nós damos apenas subsídios, procuramos dar subsídios para a compreensão, para a leitura e para cada crente, ao ler o texto ou não crente, se possa situar perante o texto. Não temos a chave de esclarecimento. Aliás, ajudar a olhar um texto não é esclarecer o texto, é ajudar a fazer uma aproximação ao texto. O que aqui se verifica são 2 registros de linguagem. Não é? Este texto, assim como de há uma semana atrás, todo este capítulo 6 de São João, e São João é um autor erudito, que se quisesse esclarecer, provavelmente, ou se houvesse alguma coisa a esclarecer, provavelmente esclarecia. Mas ele utiliza exatamente esta linguagem um pouco simbólica ou representativa para dar espaço ao próprio ato de acreditar. E, portanto, diria que aqui há 2 universos de linguagem. Há o da linguagem de Jesus e há a linguagem daqueles que o escutam. Há o universo da apresentação em que Jesus faz a sua mensagem e o universo em que aqueles que o escutam acolhem essa mensagem. E o que é que percebemos é que, de facto, os 2 registros não convergem. Aliás, na sequência deste texto, depois vamos ver que, de facto, há uma ruptura. Há uma ruptura. Portanto, os 2 registros de comunicação, quem comunica e quem escuta, não estão dentro do mesmo plano. Mais do que isso, em relação ao texto da semana passada, Jesus introduz aqui um conceito novo, que é o conceito de ressuscitar. É o conceito de ressuscitar no último dia.
que é um conceito que era muito comum à cultura do seu tempo, mas ainda não tinha sido, eu diria, assimilado totalmente. E, portanto, ele não é apresentado como uma questão pelos ouvintes, é apresentado como uma resposta por Jesus. Como é importante, ao olhar para este texto presente, é que não deve ser reduzida a sua linguagem exatamente àquela... Ou seja, não devemos dar às palavras do texto aquilo que elas hoje representam para nós. Este texto tem mais, este comer é mais do que o estar à mesa. Este comer é mais do que o mastigar e o saborear. É mais do que o sabor que as glândulas podem emprestar. Este texto tem de ser lido, e é um dos textos que exige um esforço maior nesse sentido, tem de ser lido a partir de um ato de fé. Não há outra forma de o compreender. Porque reduzir este texto a uma compreensão meramente material, eu não estou a dizer materialista, material das coisas, perde-se o sentido. E também não é isso que Jesus quer dizer. Claro. Manuel Breves. Eu atrever-me a dizer que a questão aqui do comer é comer a vida de Jesus. E aí apelava para o exercício da comensalidade. A Eucaristia, para que este texto nos aponta também, não é a questão do banquete, ou de estarmos E não é só a celebração, isto para mim é muito importante, não é só celebrar o Jesus e fazer memória dele, mas é celebrar com ele. É ele um dos que está presente e dos que celebra e que nos convoca. E, portanto, este exercício de estar com ele, de celebrar com ele, de partilhar a vida dele, é que é esta comunhão. E por isso é que ele é este pão, ou seja, aquele que caminha connosco e que faz esse exercício. Infelizmente já não temos tempo para continuar esta análise. Outras oportunidades surgirão. Votos de que estes dias sejam de descanso também para cada um de vós. E muito obrigado por terem estado neste programa. Mais logo pode seguir o programa Eclésia também na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Boas férias, se for o caso, e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.